Bom dia, aqui é o grupo do Primeiro Eletrônica fazendo trabalho sobre a mobilidade urbana de Mogi das Cruzes. Primeiramente, irei falar um pouco da localização privilegiada que Mogi tem. Uma das razões do progresso de Mogi das Cruzes é sua localização privilegiada. A cidade está a poucos quilômetros dos principais centros comerciais, econômicos e de transportes do Brasil. São 30 quilômetros até o aeroporto de Guarulhos, 50 quilômetros até São Paulo e 5 quilômetros até o Porto de Santos. Foi considerada uma das melhores cidades do país para construir a carreira profissional, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, SEAD e Ministério do Trabalho. Por isso, a cidade tem atraído a atenção crescente de empresas nacionais e estrangeiras que veem em Mogi um lugar promissor para investir. Irei falar agora um pouco sobre a malha rodoviária. Mogi das Cruzes possui ligação rápida com as rodovias. Por exemplo, a Presidente Dutra, são 15 km, Ayrton Senna, 10 km, Carvalho Pinto, 20 km, Índio Tibiriçá, 30 km, Rodoanel Mário Covas, 16 km. A malha ferroviária conta com 4 estações da CPTM, que são as Estudantes, a Mogi das Cruzes, a Brás Cubas e a Jundiapeba. No último mês de setembro, Mogi das Cruzes sediou o primeiro Fórum de Mobilidade Urbana que reuniu autoridades especialistas no assunto, visando melhorar os problemas no trânsito e os meios de transporte. A Prefeitura apresentou vários projetos de obras viárias que estão em construção ou projeto, visando melhorar os problemas de congestionamento, principalmente na ligação entre Suzano e Mogi, que é um ponto crítico nos horários de pico. Nos últimos anos, os governantes vêm correndo no mesmo erro, que é priorizar o transporte individual em detrimento ao coletivo. E Mogi vem na mesma linha. Todos esses projetos de alto custo que demandam tempo irão facilitar os motoristas, mas esquecem de contabilizar o aumento significativo da frota de veículos. Em suma, quando as aulas estiverem prontas, o problema dos congestionamentos continuará, pois o número de veículos circulando estará bem mais elevado do que os atuais. Para os problemas de melhoria do trânsito no centro da cidade, não há nenhuma proposta concreta. O problema é que as autoridades sempre tocam no entrave de Mogi ser uma cidade antiga, com ruas estreitas e cortadas por uma linha férrea. Nas grandes cidades da Europa e do Japão, também existe o mesmo problema de ruas estreitas por ser uma civilização bem mais antiga que a nossa, mas com obras e adaptações pontuais, preservando a arquitetura original e, sobretudo, contando com a colaboração da população, que vem adotando outras formas de mobilidade urbana, como o transporte público e as bicicletas, os congestionamentos estão diminuindo. Um dos grandes desafios da cidade são os congestionamentos urbanos, que têm múltiplas repercussões econômicas, sociais e ambientais. Ao contrário do que vem ocorrendo no Brasil, a Europa investiu pesado em transporte público. O VLT, veículo leve sobre trilhos, foi introduzido em várias metrópoles, ganhando a simpatia dos usuários que deixaram seus carros na garagem e começaram a usar o VLT, que é um transporte rápido, moderno e inteligente. Outra ação que desagradou os motoristas no início, mas que se fez necessária, foi a proibição de estacionar os veículos nas ruas centrais da cidade. Uma atitude que acredito se faz necessária também em Mogi. Proibir o estacionamento nas ruas centrais, próximo ao mercado municipal, nas ruas Professor Fabiano de Mello e Barão de Jaceguaí, seria uma forma de melhorar a fluidez do trânsito. Na cidade de Nagoya, no Japão, essa proibição de estacionamento nas ruas também foi adotada. A prefeitura fez algumas desapropriações e construiu diversos edifícios garagem. E os estacionamentos particulares já existentes firmaram um convênio com a prefeitura para ampliação e modernização do sistema, oferecendo mais vagas e os valores cobrados são os mesmos que eram cobrados nas ruas, cabendo à prefeitura fazer o repasse aos proprietários dos estacionamentos. Essas atitudes, aliadas a um transporte público eficiente, praticamente eliminou os congestionamentos na área central da cidade japonesa. Uma atitude muito boa que acontece no Japão é o uso intenso da bicicleta. Tanta é a diferença que eles possuem até mesmo estacionamentos próprios para as bicicletas. Oi, eu sou Gustavo Ibrahim, agora eu faço a situação do transporte via trem. Eu sempre vou para a escola e volto para casa de trem e eu notei que sempre que você vai comprar um passe na bilheteria, sempre tem um espaço para 2 pessoas ficar no caixa, mas apenas uma pessoa fica no caixa. E isso atrapalha bastante quando tem muitas pessoas na fila para comprar o passe. E eu acho que eles deviam colocar mais pessoas ali, porque tem 2 caixas, tá? Daria para agilizar bastante se tivesse 2 pessoas, principalmente quando tem tipo meio-dia ou de tarde, de manhã, que vem muita pessoa no caixa. Vocês têm que esperar, fica uma fila de 20 pessoas para uma pessoa só atender. Na catraca, eu noto que geralmente tem alguma das catracas que tem ou o passe de trem não passa, ou então o bilhete não, tipo, o bilhete dá algum erro, o bilhete não passa no negócio, aí você tem que passar em outra catraca, aí sempre tem, aí acaba ficando uma fila enorme quando tem bastante gente.
e deviam arrumar essas catracas, seria bom. Sobre o trem em si, o trem ele tem alguns trens que estão vindo agora, que são os trens novos da CPTM. Eu acho eles bem melhores que o que tem geralmente, que ele é maior, porém ele é mais abafado, a ventilação dele não é muito boa, e o novo trem também tem mais conforto. E tipo, seria bom se colocassem mais esses trens novos em circulação, porque esse trem velho ele não é muito bom, por causa que fica um ar muito quente lá dentro quando tem muitas pessoas. No novo não tem isso. Deviam colocar mais desse novo. Seria bom. E é mais ou menos isso a situação. A Prefeitura de Mogi das Cruzes está revisando o plano de mobilidade urbana do município. O trabalho, desenvolvido pela empresa Oficina Consultores Associados, irá nortear as ações e intervenções a serem realizadas pela administração municipal nos próximos anos, para a melhoria da circulação de pedestres, ciclistas, veículos e do transporte coletivo. A cidade já possui os planos municipais de trânsito e de transporte, que, juntos, formam o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. No entanto, o crescimento e o desenvolvimento que a cidade vem apresentando nos últimos anos faz com que as características ligadas à mobilidade urbana se alterem, e é necessária essa revisão, que identificará as prioridades existentes em Mogi das Cruzes, explicou o secretário municipal de transporte, Nobuo Aoki Shioi. De acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, os municípios com mais de 20 mil habitantes precisam ter o Plano de Mobilidade Urbana aprovado e transformado em lei, fazendo parte do Plano Diretor e enviado ao Ministério das Cidades, para ter direito a receber recursos federais para obras na área da mobilidade urbana. A revisão do Plano de Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes será dividida em etapas e contará com a análise dos técnicos da empresa responsável e também com a participação da comunidade, por meio de reuniões tutoriais com segmentos ligados ao tema e com lideranças comunitárias, além de uma audiência pública. Além disso, o Conselho Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, CMTTU, acompanhará o andamento dos trabalhos. O órgão já recebeu uma apresentação técnica detalhada sobre todas as ações que serão realizadas. Obras. A questão da mobilidade urbana vem recebendo uma série de investimentos em Mogi das Cruzes nos últimos anos. Um exemplo é a construção da passagem subterrânea da Praça Sacadura Cabral, um dos maiores investimentos em mobilidade urbana na história da cidade, com investimento de 128,8 milhões. A obra terá 2 túneis, que farão a transposição da linha férrea na região central, ligando a rua Dr. Ricardo Vilela à rua Hamilton de Silva e Costa, e a rua Cabo Diogo Oliveira, Avenida Governador Ademar de Barros. Entre as ações executadas pela administração municipal está a construção de novas avenidas, como o Complexo Viário Júlio Simões, e o alargamento e recuperação de importantes corredores, como a Via Perimetral e a Avenida Francisco Rodrigues Filho, o trecho urbano da rodovia Mogi-Guararema. Sobre o trânsito de Mogi das Cruzes. O Conselho Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, CMTTMU, aprovou na última semana 2 mudanças no sistema de estacionamento controlado de Mogi das Cruzes, a Zona Azul. A partir do dia 27 de junho de 2016, os motoristas que utilizam o meio eletrônico para regularização, como aplicativo de celular, vaga inteligente, a internet, SMS ou cartão recarregável, poderão optar pelo fracionamento a partir de meia hora de estacionamento nas vagas controladas. Outra alteração foi a correção dos valores da tarifa do serviço. Anteriormente, o fracionamento era possível apenas a partir de 1 hora. Este período mínimo continua sendo o mesmo para o motorista que opta para o pagamento junto aos parquímetros com moedas. É possível a permanência na vaga controlada por até 2 horas. Com relação aos novos valores, a hora do estacionamento passará para R$ 1,5. Já a tarifa de pós-utilização passará a custar R$ 7,5. A tarifa atual de R$ 1,00 para uma hora de estacionamento estava valendo em Mogi das Cruzes desde 2007 e havia sido mantida pela Prefeitura em 2009, quando o novo sistema de Zona Azul com a utilização de parquímetros começou a operar. De acordo com levantamentos da Secretaria Municipal de Transporte, o índice de correção da tarifa está abaixo da inflação, uma vez que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, do perímetro chegou a 72,73%.
Além disso, o valor de R$ 1,5 é o mesmo praticado em outras cidades do OTT. Então, em São Paulo, o valor da Zona Azul chega a R$ 5. Atualmente, Mogi das Cruzes conta com 1.119 vagas de estacionamento controlado na região central. Para fazer a regularização do estacionamento, os motoristas podem utilizar os parquímetros instalados na região de abrangência do serviço, com a utilização de moedas ou cartões recarregáveis. Outra opção são os meios eletrônicos, como o aplicativo de smartphones, pela internet e SMS.